Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wickman. Eu sou Kel Gomes. E eu sou Camila Vieira. O programa de hoje é um oferecimento do Telecine, que é um serviço de streaming que é uma ótima opção para você ver filmes diretamente pela internet, né? Você tem lá 30 dias para testar de graça, o que é super legal para você poder explorar bem o catálogo, ver o que está disponível, e a assinatura pode ser feita no próprio site, que é www.telecine.com.br. E agora o Telecine está com a campanha Mulheres Fazem Cinema, com vários filmes dirigidos e protagonizados por mulheres. No post desse programa, no nosso site, você encontra um link direto para a cinelist dessa campanha. E a nossa indicação de hoje é o filme Noiva e Preconceito, que é dirigido pela Gurinder Chadha, que é uma cineasta de diáspora indiana. No mês que vem, o mês de julho, o dia 25 de julho é o dia do escritor, e a gente teve a ideia de fazer o mês inteiro dedicado a filmes que sejam adaptações de obras literárias escritas por mulheres ou cinebiografias de escritoras. Então fica essa recomendação para assistir Noiva e Preconceito, porque é uma adaptação bem diferente do Orgulho e Preconceito, a obra da Jane Austen, com uma pegada Bollywood. É bem bacana, e para quem interessar, confere lá no www.telecine.com.br. O Feito por Elas também agradece às queridas madrinhas Carolina Roncone e Letícia Santinon. E por falar em madrinhas maravilhosas, quem puder ajudar a gente com o nosso financiamento coletivo, ficamos muito gratas mesmo. São 7 categorias diferentes para todos os bolsos. E aí você pode colaborar com a gente no padrim.com.br/feitoporelas e também no patreon.com/feitoporelas. Vai lá, gente, dá essa força aí. E o nosso programa de hoje é sobre a cineasta estadunidense Dorothy Arzner, que é uma das pioneiras do cinema, né? Ela nasceu em 1897. Eu fiquei pensando nessa data, né? Porque é bem a data que a Alice Guy estava começando seus trabalhos ali em 1896, 97, né? Então, a Dorothy Arzner nasceu quando a Alice já estava se estabelecendo, né? E ela começou a trabalhar como diretora no final da década de 20, ainda no cinema mudo. Ela fez a transição para o cinema sonoro e trabalhou até 43. Ela era a única mulher que estava dirigindo filmes em Hollywood ao longo da década de 30. E ela também foi a primeira mulher a integrar o Sindicato dos Diretores. A gente mencionou isso no nosso programa sobre a Ida Lupino. Curiosamente, esses dias estava assistindo o documentário Alice Guy, a história não contada da primeira cineasta do mundo, por isso que eu fiz também essa relação, que é dirigido pela Pamela B. Green, estava disponível no Espaço Itaú Play, né? E nesse filme, aparece uma carta da Alice corrigindo um artigo de um jornal na década de 30 que citava como pioneiras do cinema Germaine Dulac e a própria Dorothy Arzner, né? Como as primeiras cineastas, né? Mulheres. E nessa carta de correção ela diz que, ao que ela saiba, ela mesma foi a primeira e ela permaneceu sozinha por mais de 10 anos, se eu não me engano ela disse 17 anos, né? Aí depois ela diz que veio a Lois Weber, que trabalhou com ela, e ela diz que Lois Weber foi a primeira cineasta estadunidense, então, né? E na sequência seriam essas outras duas, né? Na verdade, a gente sabe que teve muito mais mulheres cineastas nesse período, né? Na década de 10, na década de 20, né? Inclusive a própria Mabel Normand, né? Que foi quem lançou Charlie Chaplin. A gente precisa fazer um programa sobre ela ainda. Mas, por coincidência, com esse programa, a gente fecha a quadrilha das 4 cineastas que a própria Alice Guy citava como pioneiras, né? Que é a própria Alice Guy, a Germaine Dulac, que fizemos um programa recente, a Lois Weber e agora a Dorothy Arzner. Sim, nesse documentário sobre Alice Guy Blaché, eu acho que fica bem nítido como ela ainda é uma cineasta desconhecida para nós contemporâneos, né? Na abertura do documentário é curioso como, com tantas entrevistas com diretoras e diretores, só a Ava DuVernay disse saber quem a Blaché era, assim, achei bem curioso isso. E o pouco que a gente sabe dela é fruto de vários apagamentos ou equívocos históricos, né? Como, por exemplo, creditar um filme dela com o nome de um outro diretor, ou creditar com a autoria dela um filme que ela não fez, né? Então, são esses apagamentos das pioneiras que, inclusive, fazem com que nós, brasileiros, mal conhecemos a biografia e a filmografia da Dorothy Arzner, né? Por exemplo, só recentemente teve uma mostra dedicada a ela no Rio de Janeiro, agora em janeiro desse ano, na Caixa Cultural, e que a princípio tinha sido cancelada, teve vários embrólios para a mostra acontecer, mas acabou acontecendo.
E sem falar que a obra da Dorothy Asner em si, ela necessita de restauro, de preservação. Em especial os filmes dos anos 20 e dos anos 30, né? Alguns desses filmes, inclusive, se perderam, não foram preservados. E aí, pensando nela como uma cineasta pioneira, a gente se pergunta como é que ela foi a única mulher nos anos 30 a dirigir filmes em Hollywood, né? Quando as mulheres elas já estavam sendo expulsas da indústria, né? Por um lado, ela precisou ter coragem para enfrentar, para fazer negociações. A gente sabe do caso dela que ela blefou para sair da Paramount para buscar dirigir filmes em um outro lugar. Ela fez esse blefe e ela conseguiu ficar na Paramount. A gente sabe dessas negociações, mas ao mesmo tempo ela era uma mulher branca, rica, era lésbica, né? Ou seja, ela podia desfrutar de uma vida dedicada à carreira sem precisar cuidar do marido, dos filhos, que era o que acontecia com as mulheres brancas burguesas da época, né? Então, assim, ela vinha de um outro lugar. Mas o que eu vejo ser mais profundo na obra da Dorothy Asner é quando a gente vê que muitas de suas personagens mulheres, elas almejam uma vida melhor para elas, seja no amor, na carreira, na independência econômica. Então eu acho isso bem legal de ver. Sim, é massa mesmo. E esses são privilégios, né, que até hoje fazem diferença no acesso ao trabalho com o cinema, assim, né, a família, as relações em si, o background, digamos assim. O pai dela tinha um restaurante que era frequentado por grandes figuras de Hollywood, além das conexões da família com os irmãos DeMille, que eram muito influentes na época, né? E nas pesquisas sobre a vida dela, eu vi que ela iniciou na indústria trabalhando como datilógrafa de roteiros no estúdio Famous Players Lasky, que se tornaria mais tarde a Paramount. Então, ela começou ali, né, fazendo algo bem da administração, né, que não tinha nada a ver com o processo em si de fazer um filme, mas foi assim, né, cutucando, e esse trabalho de datilografia só durou 3 meses. Mente criativa, inquieta, com vontade de independência, como a Camila falou, nos próprios filmes tem essa abordagem, né, ela logo foi mudando de cargos, aprendendo muito no caminho sobre todos esses processos de filmagem, de realização, e aí ela chega à montagem, que é onde ela aprende bastante sobre montagem, e depois a direção. Então, acho que ter essa experiência de várias partes da produção, com certeza deu a ela muito conhecimento para dirigir, né? E a gente percebe pelos filmes, assim. Sim, e uma coisa que eu achei bem interessante é a gente, óbvio, não tem acesso a toda a filmografia dela, porque diversos filmes simplesmente não se encontram em lugar nenhum, mas tem uma meia dúzia de filmes, assim, mais ou menos bem conservados, né? E um pouco mais de meia dúzia, mas enfim. E no que a gente pôde conferir dessa filmografia, né, o que me chamou a atenção foi principalmente os filmes dela que são pré-código, né? Eu amo muito cinema pré-código, né, que é um período que é de muita transgressão, então pra explicar, assim, pra quem não tá situado no que seria o cinema pré-código, né, se chama de Código Reis, popularmente, né? Era uma espécie de censura, né, que foi criada e que tinha uma série de regras sobre o que podia e o que não podia aparecer nos filmes em Hollywood. Ele foi elaborado a partir de uma série de reivindicações da própria sociedade, puxados principalmente por grupos religiosos, então as pessoas começaram a dizer que os filmes estavam muito imorais, né? Ele entrou em vigor em 1930, mas pra valer mesmo, só em 34, então ainda se considera esses filmes tipo de 32, 33, como filmes pré-código, porque muita coisa ainda passava, ainda era aceitável, né? Então esses filmes que são memoráveis até hoje, assim, quando a gente pensa, tipo um Scarface da vida, né? Que tem toda a questão da criminalidade, do incesto, enfim, foram filmes que puxaram muito, né? Os limites aí da moralidade do cinema na época, e uma parte da população não digeriu isso de uma maneira muito boa e teve essa reação. Então, até a década de 60, já de uma maneira enfraquecida, né? Na década de 60, mas então os filmes passaram a ter esse controle de conteúdo, né? Não é que eles não pudessem ser feitos com esses temas, mas eles com certeza não teriam a mesma distribuição se eles contivessem esses temas, né? Então esses filmes pré-código, eles envolviam muita questão da sexualidade, né? Das drogas, só não tinha o rock and roll, né? Sexo, drogas e rock and roll.
E com o código, além dessa coisa da dificuldade de distribuição do filme, determinadas ações elas podiam aparecer em cena desde que os personagens que fizessem essas ações tivessem algum tipo de punição posterior na trama, né? Que não passasse batido, vamos dizer assim, né? Mas voltando daí a Dorothy Arzner, né? Ela tem vários filmes pré-código e algumas coisas podem não parecer tão progressistas para os dias de hoje, né? Mas eram bem ousadas para a época, se a gente pensar no contexto, né? E aí eu chamo a atenção especificamente pro Segura o que é Teu, o filme dela de 27, que tem a Clara Bow, que se apaixona por um cara, só que ele tá noivo de uma outra moça, né? Que eles são prometidos desde criança. Então o filme começa com eles criancinhas sendo prometidos em casamento, né? E aí ela vai lá, flerta com o pai da noiva dele, convence o pai dela a deixar essa moça se casar por amor, como os dois supostamente fariam, né? E aí depois que o casamento tá cancelado, ela finge que foi, muitas aspas, desonrada pelo amado dela pra cancelar o noivado com o pai do ex-futuro sogro dele e aí poder casar com ele. Então, assim, é uma série de situações super inusitadas, assim, exageradas, claro, mas, assim, é divertidíssimo. E é claro que os padrões de moralidade não são mais os mesmos que os nossos, né? Mas ela lida muito bem com toda essa comédia que tá envolvida nessa ação, né? E Quando a Mulher se Opõe, de 32, é maravilhoso também, porque aborda de uma forma que eu não considero caricata a questão da adicção do álcool, e tem toda uma trama sobre relacionamento aberto, que a mocinha diz que ela era uma esposa à moda antiga, mas que ela precisa ser uma esposa moderna, e aí ela vai e sai com nada menos do que o Cary Grant jovenzinho na frente do marido dela. Enfim, então tem assim, tendo em mente as possibilidades de pequenas transgressões de costumes, né, dentro daquilo que era permitido na época, eu adorei conhecer essa parte do trabalho dela, assim, é muito divertido, os filmes têm um humor muito próprio, assim, e as histórias são muito boas. Sim, eu gosto muito, eu adoro o Get Your Man, que é o Segura o que é Teu, né? Acho que esses títulos em português são bem moralistas, né? Segura o que é teu, né? Get Your Man é Pegue o Seu Homem, né? E Merrily We Go to Hell, que é o Quando a Mulher se Opõe. Acho curioso esses títulos em português. Mas, assim, no Segura o que é Teu, Get Your Man, eu gosto muito dessa possibilidade de existir uma protagonista que, dentro dessas convenções da sociedade, ela consegue usar essas mesmas interdições a favor do que ela deseja, assim. Então, ou seja, ela vai forjar uma situação escandalosa de desonra pra conseguir se casar com um cara que tá com o casamento arranjado com outra, né? Eu acho que é um bom exemplo de como é possível usar essas transgressões das convenções ao seu favor, né? E não pra ser uma coisa negativa. Então, por exemplo, nesse filme Quando a Mulher se Opõe, pra mim eu acho interessante por ser um filme que explicita o que é uma masculinidade tóxica, em que a mulher ela não consegue escapar do relacionamento abusivo, né? Porque mesmo que ali ela decide, né, ter um relacionamento aberto, o percurso inteiro da relação que ela tem com ele, ela sofre várias chantagens emocionais, né? E ainda assim, no relacionamento aberto, ela não consegue se livrar totalmente dele, né? No fim das contas. Mas, por outro lado, eu acho que é um filme muito interessante e subversivo, porque mostra esse personagem masculino que era um alcoólatra em plena lei seca. Então, esse personagem em si, ele já é subversivo para aquela época. Olha, é verdade, eu nem tinha parado pra pensar que tava em plena lei seca, né? Tinha me atentado a isso. E outra coisa que me chamou a atenção é que, olhando os filmes dela no IMDb e passando os olhos pelos créditos, né? Eu só vi 4 deles que não tem mulheres creditadas no roteiro, de toda a filmografia dela. Nem que seja no material original, porque alguns o roteiro final são homens que escrevem, mas são adaptados de livros ou de peças escritas por mulheres, né? E outros vários são mulheres mesmo os roteiristas. Fora isso, assim, de todos os filmes que a gente tem acesso, todos eles são protagonizados por mulheres, né? E ela trabalhou com grandes atrizes, né? A gente já falou aqui da Clara Bow, mas teve a Maureen O'Hara, a Joan Crawford, e ela também teve um papel muito importante para consagrar a Katharine Hepburn, a Rosalind Russell, a Lucille Ball. Então, assim, ela se rodeava por muitas mulheres no trabalho dela. Sim, nesse mesmo período do pré-código, eu gosto bastante do The Wild Party, que é o Garotas na Farra, de 1929. Também com a Clara Bow,
né? A gente falou da Clara Bow participando do Seguro Que É Teu e ela aparece aqui de novo. A Clara Bow era uma das poucas atrizes, né, que conseguiu se adaptar bem à passagem do cinema silencioso para o sonoro. E a história desse filme, ela parte da solidariedade entre mulheres que moram em um dormitório. Elas estudam juntas, mas mesmo assim o que elas querem mais é passar tempo se divertindo à noite. E é subversivo, porque mostra essas mulheres sozinhas, saindo para beber nos botecos, e nesses lugares elas são assediadas por homens, e elas enfrentam esses homens, assim. E a protagonista, ela é bissexual, né? Então, é um filme que é muito interessante por esses aspectos, mas por outro lado eu não gosto tanto do desfecho. Eu acho que o filme ele tem uma saída meio moralista, mas ainda assim é um filme que tem momentos muito bons. E esse foi o primeiro filme, por exemplo, o primeiro filme sonoro da Paramount, né, em que a Asner, ela inventou o que hoje a gente chama de boom, né, mas na época o que aconteceu? Tava nessa transição do mudo pro sonoro, e aí para dar mais liberdade de movimentos para a atriz, para Clara Bow, ela pediu pro técnico de som acoplar um microfone a uma vara de pescar. Só que ela não patenteou isso, como se fosse uma invenção. E aí depois foi criado o boom, né? Foi sistematizado, legitimado. Mas enfim, foi a Dorothy Asner que inventou o boom. Nossa, massa demais. Tem que reivindicar, né? As invenções, as inovações. E eu também gostei muito do Garotas na Farra, Clara Bow ícone. E que bom que o título em português dessa vez tá ok, né? Isso, tá bem próximo. Porque realmente eu sempre fico observando também essas mudanças, o que querem dizer essas mudanças nos títulos, né? Enfim. E algo que me chama muita atenção no geral, né, é o foco que ela dá para as relações femininas, muito mais do que o protagonismo, mas a relação entre mulheres, né? E a independência, como vocês também já falaram, a independência delas e especificamente os lugares de trabalho delas, né? Como que elas se articulam, quais que são esses lugares naquele contexto, naquela época. E a Clara Bow, né, que a gente mencionou, a It Girl original, né, e a primeira queridinha da América, né. Mas hoje nós vamos falar de um filme que é protagonizado por outras duas atrizes, né? A gente vai falar especificamente, depois desse apanhado geral, assim, da filmografia dela, mas a gente vai focar no A Vida é uma Dança, de 1940. Então já é um dos filmes do final da carreira da Dorothy Asner, né? E nesse filme, a Maureen O'Hara interpreta Judy, que é uma bailarina que integra uma trupe de dançarinas e que quer dançar mais do que tudo, né? A vida dela é a dança, né? E a diretora do grupo acha que a Judy tem potencial para entrar numa companhia de balé, só que quando a diretora do grupo tá levando ela para lá, ela é atropelada e morre no caminho. É muito azar, minha gente. E a Judy, ela desiste de fazer o teste porque ela vê as outras bailarinas dançando e ela acha que ela não é tão boa quanto as bailarinas dessa companhia, né? E a outra personagem é a Bubbles, que é interpretada pela Lucille Ball, que ela vira uma estrela burlesca com o nome de Tiger Lily White e chama a Judy para ser a escada do número dela, para fazer uma transição, né, no número dela que vai chamar mais a atenção para a presença dela, então. E tem uma coisa que eu gosto muito no filme, que é a forma como é feita a comparação entre as duas. Porque, a princípio, parece que vai ser criada ali uma oposição entre elas, né? Pela diferença de estilos. Uma coisa meio cisne negro, né? E aí tem até essa diferença na dança, né? Que é colocada como se fosse uma dança menos técnica e mais apaixonada e que agrada ao público, né? Que é a da Bubbles. E uma dança muito técnica, mas sem volúpia, né? Que é o da Judy, né? Só que no filme não tem essa competição entre elas, né? E a Bubbles, ela chega a pagar as dívidas da Judy sem a Judy saber, né? Quando ela tá desempregada. E apesar de não ser o emprego dos sonhos dançar como escada da Bubbles, é a Bubbles que garante que ela ganharia pelo menos $25 por semana, o que era muita grana na época, né? Então tem, assim, essas faíscas, essas tensões, né? Tem uma comparação externa das duas, e claro que tem os desejos das duas envolvidas nessas situações, mas tem também uma certa parceria, né? Por isso que eu não gosto muito da cena das duas brigando. Tem uma cena no final que eu acho um pouco decepcionante, assim, que é as duas brigando em cima do palco. Mas eu gosto que o filme não trata a Bubbles como vilã, não faz julgamento moral sobre ela, assim, e ela tem um tom mais cômico que contrabalança a seriedade da Judy, e a Lucille Ball
tá maravilhosa, assim. A gente já sabe que ela tem um timing cômico, pra quem já assistiu I Love Lucy, isso é algo claro, né? Mas isso aqui é década antes de I Love Lucy, e aí consegue juntar tanto o timing do humor dela, quanto essa expressão de sensualidade, que é algo que no I Love Lucy já não estava mais presente, né? Eu achei ela fantástica. Sim, a Lucille Ball, ela tá maravilhosa no filme, e a Maureen O'Hara também. Eu acho que elas estão maravilhosas, assim, né? Como as duas protagonistas, né? Eu até acho que elas são as protagonistas do filme. E nesse filme, a Dorothy Asner, o que eu acho interessante é aquela parte dessa tipificação clichê que era muito comum na Hollywood clássica, né? Que é isso, que é a loira que seduz e quer casar com um milionário pra subir de vida, a ideia do Diamonds are the girl's best friend, né? E a morena que deseja ter uma carreira sólida como dançarina, que é vista como a inocente, a suposta inocente, a mocinha da história. Só que eu acho que ao longo da trama, ela vai complexificando, né, essa dicotomia, e aí não existe isso de mocinha ou vilã, né, mas são mulheres que almejam desejos diferentes na vida. Eu acho que fica muito claro isso no próprio discurso da Judy ali no tribunal, né, ele vai por esse caminho. E mesmo após a briga entre as duas, parece que existe uma cumplicidade entre elas ali no final. Total. Eu adoro a Virginia Field também, gente, como Eleanor, que é a ex-esposa não tão ex assim do Jimmy Harris, porque eu gosto muito da relação dos dois ali, aquela coisa, né, oscila entre o não te quero, te quero, não te quero, te quero, e eu acho que a Virginia Field faz isso muito bem, assim. Sendo coadjuvante, né? Bom, o filme os filmes que vêm logo à cabeça, Cisne Negro e Homens Preferem as Loiras, com certeza, assim, na hora. Muitos paralelos. E eu acho que há uma certa ambiguidade na relação delas, né? Eu acho que é bem legal, assim, como ela trabalha isso mais externamente, colocando que isso é, né, até uma certa pressão externa mesmo, né, mas eu também encontro como uma rivalidade, ao mesmo tempo que tem essa parceria, tem uma rivalidade, porque eu vejo uma crítica do filme sobre como isso acaba virando mesmo um espetáculo, né, como que vira um show que vai servir muito mais ao interesse masculino do que ao interesse delas, do que elas realmente querem, né, e que diz muito sobre inseguranças também. Sim, E pensando sobre essas diferenças entre as duas, né, tem um aspecto que é o da Judy fazer tudo pela dança, né, que ela ama a dança acima de tudo, né, enquanto que a Bubbles, ela tá mais preocupada nesse retorno financeiro, ela quer essa estabilidade financeira e essa segurança, né. E aí tem esse plot que a Judy conhece esse cara no começo do filme, que é o Jimmy, que a Kel mencionou, né? Mas ele se desinteressa dela porque ela tem olho azul igual a ex, né? E só abrindo um parêntese, porque isso é muito bom, porque quando você conhece, né, ele, que ele diz isso pra ela, e aí você pensa, gente, como assim? A pessoa não vai gostar de alguém que tem olho azul? Sabe? Aí depois o filme retoma isso e você entende, né? Que é bem legal, assim, faz essa volta. E fica claro que ele não superou em nada esse relacionamento, né? Porque se nem a cor do olho ele conseguiu superar, né? Imagina, né? E aí ele sai com a Bubbles no lugar da Judy, né? No final das contas, né? Só que os dois se perdem, né? Nos bares aí, ela volta pra casa e ela divide nessa época o quarto com a Judy e com outra menina, né? E aí mais pra frente, a Judy, ela reencontra ele, sai com ele de novo e descobre que ele é ricaço, né? Sempre tem essa coisa, né? Preciso te contar, eu sou muito rico. Mas aí ele revê a ex e ela percebe que ele ainda gosta da ex, né? Ela vai pra casa chateada e ele fica na frente da pensão dela bêbado, esperando ela. Aparece a Bubbles e eles vão embora e casam sem ele nem saber, né? Porque ele tava tão embriagado que ele nem sabia que eles casaram, né? E a briga das duas é em parte motivada por isso, assim, né? Por isso que também me desagradou, né? Porque ela pergunta pra Bubbles, a Judy pergunta pra Bubbles, né? Como que você pode ter feito isso comigo, né? Mas o que eu achei ótimo foi que no final a Judy, ela fica com a dança e não com o cara, né? Tipo, ela deixa
pra lá esse papo de Jimmy aí, né? E entra pra companhia de balé. Até porque, claramente, ele não era um cara que ia ter um relacionamento saudável com ela, né? Porque ele não tinha desapegado da ex ainda. E a Bubbles, né? Em contrapartida, ela também não fica com o cara, né? Ela aceita se divorciar pra ele voltar com a Eleanor, mas pede em troca $50 mil pelo divórcio. Ou seja, ela também garantiu a preocupação dela, que era a situação financeira. Então, eu achei muito engraçada a cara que a Lucille faz de vitória, assim, pelos $50 mil. E desse jeito, assim, na oposição entre os objetivos das duas, as duas tiveram um final feliz, nenhuma ficou com o boy, pela qual elas brigaram, né? E todo mundo ficou feliz. Pois é, eu não sei exatamente se essa briga entre as duas só foi por causa do Jimmy, né? Depois eu vou falar um pouco do Jimmy, porque eu acho ele um personagem interessante. Mas eu acho que ali, quando ela explode, né, e tem aquela briga, eu acho que é uma mistura de frustrações juntas, assim, né? O Jimmy, a maneira como ela foi colocada ali pra servir de escada pra Bubbles, né, que é bem cruel aquilo ali, os xingamentos da plateia, o fato dela se sentir um fracasso como dançarina, a morte da mentora. Então são muitas decepções juntas, em um mesmo pacote, e a sensação de não conseguir fugir disso, porque é preciso sobreviver de alguma forma, né, do que ela faz, né? Mas eu acredito sim que ela consegue a liberdade quando ela entende que aquilo que ela estava fazendo não era de fato a vida que ela queria. Eu acho que isso é muito comum, inclusive nos outros filmes da própria Dorothy Asner, assim, as mulheres que buscam e elas tentam se encaixar em algum lugar que é o que serve para elas, né? E por isso ela vai procurar se dedicar à dança, mas também eu fico pensando que isso é um risco, porque no fundo qual a garantia de que ela vai ser bem sucedida ali? Ou seja, o filme ele termina com um final feliz, mas a gente não sabe como é que vai ser o futuro dela, né? É um caminho árduo também. Da mesma forma que a gente não sabe como é que vai ser os percalços da Bubbles, ainda quando, por exemplo, for passar, quando acabar o dinheiro. Né? A gente não sabe como é que vai ser, ela vai ter que ir atrás de um outro milionário. Mas mesmo assim, eu acho que o filme ele abre espaço para esse possível final feliz. E pensando aqui no Jimmy, o Jimmy é um personagem que, inclusive, apoiou a própria Judy ali quando tava todo mundo xingando. Ele disse, não, continue a dançar, não se importe com os outros, né? E apesar dele ser um cara que não esqueceu a amante, ele tem essa ambiguidade também, né? E eu acho que ele caiu a ficha na Judy no final, porque ele mesmo disse pra ela que ele era um tipo que era perigoso, né? Assim, que você não precisa de mim, você é muito boa, você é muito autêntica, então assim, mas ao mesmo tempo ele não conseguia abandonar ela, né, mas eu acho que ali ficou muito claro pra ela no final que era necessário ela seguir a vida dela, que era se dedicar à carreira da dança, e isso eu acho interessante. Essa cena do Jimmy é maravilhosa, porque ele vai de uma coisa a outra muito rápido, né, ele tá super na dela e de repente ele fala, não, eu não te mereço, você é boa demais pra mim. E de repente eu caí mesmo, assim. Quando ele fala isso, eu achei que, nossa, ele vai embora. Aí de repente ele volta e fala, não, tá tudo bem, vamos ali. Eu achei muito massa, assim, o quanto que ele tá confuso. Eu achei um ator perfeito também, nessa confusão dele de sentimentos, né? Gostei bastante. E o final delas eu também achei massa, porque reflete isso, né? O quanto que, na verdade, elas estavam deixando que o interesse por um homem afetasse o interesse maior delas, que era o da dança, que era do trabalho. E, no fim, era isso que elas estavam buscando, né? Reconhecimento, melhora de vida. Então, por isso, não terminar com os homens eu achei sensacional. Reflete o verdadeiro desejo delas, o que as movia de fato. E eu vejo que, assim, entre as duas são vários pontos de conflito desde o início, porque a Bubble sempre chama mais atenção, né? Enquanto a Judy, ela sentia que amava a dança, mas não conseguia se sobressair. Então, é muito frustrante isso. Obviamente que vai afetar na relação, né? Uma é claramente autoconfiante, você vê pelo andar, pelo jeito de falar, enquanto a outra não acredita em si mesma o suficiente. Tanto que a Judy, quando vai até a escola de balé pela primeira vez, ela, né, assiste aquela apresentação ali e não se sente capaz. Ela vai embora simplesmente. Então falta a ela essa autoconfiança, né? E em uma das músicas da Bubbles, ela canta assim, por que ser intelectual, né? Ela tá dizendo muito dela, assim, que ama a dança também, que não pode ver uma música que logo se movimenta, mas me chamou a atenção essa pergunta da música, por que ser intelectual? Como se houvesse essa oposição mesmo ali da loira morena, né? E o que indica também que provavelmente ela se comparava com o estilo mais classudo
que é uma palavra até que o filme mesmo usa pra falar da Judy. Ela se comparava com esse estilo classudo dela, da Judy, né, e se sentia ameaçada de alguma forma, porque ela não suportava a ideia de dividir o holofote, né, quando a Judy faz um discurso que chama atenção, as pessoas aplaudem, ela se sente ameaçada por isso. Então tem essas tensões, né, e a disputa por esse cara era só mais um item, né, que acaba se tornando o menos importante de tudo. E o casamento, esse casamento louco de meio-dia e bebum, só a gota d'água mesmo em meio a essa relação que era atravessada por comparações que as impediam de serem verdadeiramente próximas. Assim. Você vê que elas querem, mas essas coisas que as atravessam acabam distanciando elas, né? Provocando essas faíscas, como a Isa falou bem também. Gostei dessa palavra, faíscas. Mas aí tu vê que a insegurança era mútua, assim, né? Quase como se fosse um sistema que coloca essas mulheres pra se comparar umas com as outras, mas as duas têm os seus méritos e nem precisariam, né? Ficarem inseguras em relação a isso, né? No final são 2 estilos de dança diferentes, né? Sim. Então é só uma falta de melhor colocação da Judy. onde que ela estava. E não o que ela fazia, né? Sim, claro. E aí eu vou ter que puxar um aspecto que me incomodou um pouco no filme, nesse sentido de... Porque eu acho que, de certa forma, como eu falei, elas não são criticadas e não são colocadas numa oposição que negativa uma e positiva a outra, né? São apresentadas como diferentes, né? Mas, quando se trata da dança, eu acho que o filme ele tem um certo puritanismo, assim, na forma como as danças ali são retratadas, né? E que isso passa pela personagem da diretora da companhia, né, que elas dançavam no início, e ela fala que, assim, que é triste ela ter virado uma, aspas, vendedora de carne, se referindo ao fato de que as meninas estavam dançando danças mais burlescas, né, e aí ela diz assim, a hula que elas estavam treinando e que a Bubbles se saía melhor, né, não é dança, é só ginga. E aí eu acho que entra também um aspecto de racismo e etnocentrismo, né, porque a dança que é eurocentrada, né, que é o balé ali da Judy, é como se tivesse uma validação maior, né, por parte da diretora, né. E aí rola essa confusão, né, de equivaler a sensualidade com a falta de técnica, como se não precisasse ter uma técnica para dançar a hula, né. E essa semana eu tava lendo um capítulo da tese de um colega meu, que ainda tá sendo escrita, o Renato Jaques, lá na Antropologia da USP, né, e ele trabalha justamente com dança, e eu lembrei muito do texto dele vendo o filme, porque ele faz trabalho de campo em vários grupos de dança aqui em São Paulo, ele começou a dançar também para fazer essa pesquisa, e ele diz assim que parece que tem toda uma coisa enraizada nas coreógrafas, nos coreógrafos e também nos pesquisadores do tema da dança, de que determinadas danças, por exemplo, não podem concorrer em editais culturais, né, porque elas não têm pesquisa, não têm corpo teórico, e muitas aspas, curiosamente, essas danças são aquelas que reivindicam certas ancestralidades. Ou seja, né, tem toda uma coisa de uma branquitude que tá definindo os critérios do que pode ser aceito como dança e o que não é dança, né? E aí ele cita nesse texto dele que tem um antropólogo, James Clifford, nos anos 70, que ele elogiava o fato de que as artes de vários lugares faziam trocas, né? E como que isso era bonito, enriquecedor e tal, né? E aí chega a Marilyn Stratton, que é uma antropóloga que já tá trabalhando ainda no século XXI, né? E ela questiona a validade disso, né? Porque... E aí vem essa questão, né? Que é colocada no texto dele. Se o Picasso, ele pintava máscaras africanas nos quadros dele, né? Os quadros dele têm assinatura, têm direitos autorais, alguém ficou com esse dinheiro, os herdeiros dele, né? Então, qual que foi a troca com quem fez as máscaras originais, né? E eu já tô divagando, assim, né? Mas eu fiquei pensando muito nisso, tipo, quem cria a hula não ganha com essa apropriação, aí a hula é transformada numa dança burlesca e cai em uma categoria inferiorizada de dança, né? Tem o status de dança duvidado, tudo por uma questão de, tipo, um etnocentrismo, um eurocentrismo, né? Eu não vou aprofundar porque não é minha área, mas eu fiquei pensando em relação a esse texto, né? Tem muito a ver com a forma como o balé é colocado num patamar que é até de moralidade superior, né? Em relação à hula, né? E aí eu ainda me chamou a atenção o fato de que a Bubbles, ela depois, quando vai pra Broadway, ela adota o nome de Tiger Lily, né? Que é a princesa indígena do Peter Pan. Mas aí ela adiciona o sobrenome White, branca, né?
Não, pois é, como eu falei antes, a Dorothy Asner, ela era, né, uma mulher branca, rica, e boa parte dos personagens nos filmes, se a gente pegar a filmografia como um todo, eles são burgueses ou aristocratas, né, então ela tá falando um pouco do próprio lugar dela. No caso do A Vida é uma Dança, a gente vai ver, assim, duas protagonistas trabalhadoras da arte, né, ou seja, ela propõe aí um certo deslocamento desse lugar dela de classe, mas ainda assim o olhar, ele é permeado pelo racismo, né, é só você ver aquela cena inicial, né, como é que os personagens negros, eles aparecem ali no filme e ao longo, né, de toda a narrativa. Ali no início, você vê que eles são os músicos, né, que tocam no Palais Royal, que é um cabaré, e no filme ele é um espaço ilegal de jogatina, que é invadido pela polícia, né, mas ao mesmo tempo, quando a Bubbles passa a dançar na Broadway, os músicos, eles são todos brancos, né, e nessa transição na transição do espetáculo existe um blackface. Então, ou seja, claramente é um filme que ali nos anos 40, ele, de certa forma, reverberava, né, essa segregação racial que era fruto das leis do Jim Crow, que essas leis vão durar até 65, né, isso vai ter bastante repercussão ainda hoje, né, com uma política sistemática de separação dos espaços públicos, né, para negros e brancos. Então, acho que isso fica bem claro no... Você se lembra que ali naquela cena do tribunal eles chamam dois personagens que vão entrar para um outro caso, e um deles se chama Abraham Lincoln, que é um personagem negro. É um casal de pessoas negras ali que é chamado depois dela, né, pra ser avaliado ali o caso pelo juiz, né. E é super de passagem, assim, né, a gente só vê ali, tipo, não tem um desfecho, né. Essa cena do blackface também, ela passa rápido, né, porque é bem uma apresentação, uma sequência de dança do American Ballet Company, e entre os dançarinos ali tem, né, o blackface. Assim, eu até tentei reparar bem, porque às vezes pela condição da imagem, você pode passar despercebido, assim, mas de fato dá pra enxergar. E sobre a dança agora eu fiquei pensando que essa questão mesmo, assim, de toda essa posição do balé, né, e o balé é uma dança mais controlada, né, uma dança assim de uma elegância, e também ao mesmo tempo remete a, não sei, sabe, uma coisa pura, enfim, tem todo esse imaginário de um balé, tipo, as meninas que podem, né, que são ricas, geralmente tem essa coisa da mãe colocar no balé para ter modos, inclusive para ter modos. Então, e a Ulla, de fato, também me chamou a atenção essa coisa dela falar que não é dança. Eu acho que isso é reflexo da época também, né? Reflete a época ali. Acho que muito difícil ela ter uma visão ali da Ulla como dança, tanto quanto era o balé. E aí, essa questão de que a Ulla, os movimentos são muito mais livres, né? Menos controlados. E a mulher, ela tá, tipo, tendo, como que eu vou dizer? Ela tá se apropriando dos movimentos sensuais do seu corpo, sabe? Então, de certa forma, ela não tá se controlando como acontece muito na dança do balé, assim, né? Que tem que seguir passos determinados, enfim, uma certa postura mais rígida. Então, eu fiquei pensando nessa dualidade também, sabe? De como, às vezes, essa liberdade também demorou mais para ser associada com o que se entende com dança, né? Essa sensualidade, tomar para si a questão da sexualidade mesmo, do corpo como sensual. Eu fiquei viajando nisso agora, Isa. Também não é minha área, mas assim, eu amo dança, já fiz jazz, já fiz dança de salão, e uma coisa que foi muito engraçada quando eu fiz dança de salão, só abrindo um parêntese rapidinho, tá, gente? Porque eu sempre entrava em conflito com a questão de quem conduz. Porque na dança de salão tradicional, porque agora já existem outras vertentes contemporâneas, na dança de salão tradicional sempre é o homem que conduz, independente se você, como mulher, dançar melhor, entendeu? Então eu sempre entrava em conflito com isso. Eu tinha um professor que sempre falava, mas Raquel, você tem que se deixar levar. Eu falei assim, mas se eu sei dançar melhor, por que eu tenho que me deixar levar, sabe? Por que eu não posso? E aí ele falava, mas é assim. Aí eu acabei falando, não, acho que eu sou feminista demais pra dança de salão. Apesar de achar linda, assim, e gostar bem, mas realmente eu entrava em conflito com isso, assim. E depois fiquei conhecendo que existem vertentes que são mais livres nesse sentido, assim, que é uma cooperação, que você ser quem guia, isso durante a dança vai mudando, sabe, vai oscilando entre um e outro.
E no final das contas isso tem tudo a ver com aquilo que a Camila falou dos homens preferem as loiras, né? Da loira sensual e da morena, sei lá, mais trabalhadora, enfim. E aí eles usam a dança ali, né, pra realçar esse aspecto, né? Porque aí o balé seria essa dança isenta, só que não, né? De sexualidade, né? Sem essa latência, né? O que não precisava ser necessariamente, né? Porque o balé também pode ser uma dança vigorosa, né? Agora, o que eu quis falar, assim, no sentido de apropriação também é porque a hula é uma dança que é ritualística, né? E já é uma visão ocidental enxergar essa dança, que é uma dança ritualística, como algo que seja sensual, né? Só que é engraçado, né? Porque, apesar disso, quando a Judy trabalha como escada da Bubbles, ela tem a pele dela muito mais exposta com a roupa dela de balé tradicional, né? Do que a Bubbles, que ela usa um vestido esvoaçante mais longo, tipo, ela tá toda coberta pro número burlesco, e a nudez da Bubbles é só insinuada, né? Porque ela vai atrás de um acessório do cenário, né, que é uma árvore, e aí começam a voar as roupas por trás dessa árvore, né, mas ela não aparece, então fica só nessa insinuação. Então é mais no imaginário, né, que faz o julgamento do que é sensual ali do público, né, do que o que realmente as pessoas estão vendo, né. Acho que também os tecidos e as modelagens ajudam nesse imaginário, porque os vestidos da Judy a gente percebe que evocam uma feminilidade de boneca, né, de inocência, e já os da Bubbles remetem mais a glamour, a um poder, assim, até tem brilho. Inclusive a gente tem aí uma cena de saia esvoaçante que acontece bem antes da memorável cena da Marilyn Monroe, na corrente de ar do metrô subterrâneo, que tá em O Pecado Moralado, do Billy Wilder, né? Que é de 1955. Teve como não recordar disso. E algo que destaca a delicadeza da bailarina, né? De bailarina da Judy, é também o enquadramento. Assim, a primeira vez que ela surge, parece que ela tá em cima do piano. Eu achei uma cena belíssima, né? Mas que lembra aquelas bonequinhas que ficam rodopiando, sabe? Que são musicais. Eu não sei se elas têm um nome específico. Caixinha de música. Nas caixinhas de música. As caixinhas, e aí tem essa bonequinha, né, que fica ali em cima, rodando. Então, eu acho que todos esses aspectos colaboram para fazer essa dicotomia, né. Eu tinha uma caixinha de música dessas quando era criança, de botava a bailarina em cima, dava corda, ela tinha tipo um ímã, e ela ia dançando em cima de um vidro, sabe? Era lindo. O vidro era tipo um espelhado. E aí é bem esse efeito, né? Eu acho essa cena maravilhosa, porque a Judy aparece 2 vezes, né? Ela tá no palco e ela tá refletida na parte inferior da tela, né? Em cima do piano. E eu acho também o discurso final da Judy maravilhoso, né? Que ela sobe no palco, ela entra no palco com o vestido com a alça rasgada, e eu acho que isso não foi roteirizado, foi a forma como a Lucille LeBeau empurrou a Maureen O'Hara, que deve ter danificado o figurino ali, porque ela parece que é algo assim meio ao acaso, posso estar equivocada, assim, mas eu fiquei com a impressão que a alça do vestido rasgada não era algo planejado, assim. E aí ela fala pra plateia, né, que eles podem rir dela pra fazer valer o dinheiro deles, né, e que ela sabe que eles queriam que ela tivesse nua e que eles pagam 50 centavos pra poder encarar uma mulher de uma maneira que as esposas não deixam, e questiona o que eles acham que elas em cima do palco pensam sobre eles, né, fala basicamente que eles são ridículos, né, que ela disse o que as suas mães pensariam, enfim, tem também um certo moralismo aí, mas ela confronta, né, esse olhar do espectador ali, né, e no final, né, ela diz que eles vão pra casa, pras esposas, pras namoradas, e por 1 minuto eles brincarem que eles são o sexo forte, mas que ela tem certeza que as respectivas deles, né, enxergam eles como eles são, da mesma forma como ela enxerga, né, e eu acho esse discurso, assim, tão poderoso, tão catártico, porque ela nega a objetificação que é imposta pela plateia, né, e assegura o controle e a agência tanto das dançarinas que estão em cima do palco, quanto das esposas que estão esperando em casa, né. E eu gosto que, apesar da parte da briga que eu disse que não me agrada muito, né, essa briga, ela também dá um impulso para as pessoas de fora perceberem que a Judy também tem essa paixão, né, com a dança. Então, até o próprio dono da companhia de balé, né, ele chama ela de a Fúria quando contrata ela, porque daí ela fica com essa fama de briguenta, né. Eu também gosto muito desse discurso de viés feminista da Judy nessa cena, mas eu fico pensando
como foi um discurso que foi facilmente capturado pelo espetáculo, né? Porque, afinal de contas, todos ali acabam aplaudindo ela no final. E eu fico pensando se é um discurso que provoca mesmo algum desconforto, sabe? Eu acho que não é um discurso que provoca desconforto ou constrangimento na plateia. E talvez eu acho que isso diga muito da própria Asner e o lugar dela na indústria, né? Porque ela pretendia, nos filmes, abrir esse espaço para pequenas subversões, mas eu acho que, no fundo, ela acabou sendo absorvida pela própria indústria, né? E como trabalhar dentro desse lugar? Ao mesmo tempo, eu acho muito interessante, né? A gente pensar esse lugar dela nesse limite de negociação entre o que era possível criticar e o que não cabia no cinema hollywoodiano. Perfeito. Também penso assim. E sobre o selo Faustina, a Estê não participou desse episódio, né? O filme, ele não passa, né, no selo Faustina. Ele só tem uma pelúcia de um touro Ferdinando, né, que aparece, mas é isso, né? Sim. E o casaco de pele de raposa da... Nossa. Ai, que horror. Horrível. Gente, quando ela colocou assim, nossa. Esses casacos que tem cabeça, né? Selo anti-Faustina. Exatamente. Anti-Faustina. Total. E pra fechar o nosso programa, eu só queria acrescentar que geralmente a gente não fala aqui muito sobre a vida pessoal das diretoras, a não ser quando influencia, né, nos aspectos que influenciam o trabalho delas, mas até a própria Camila já mencionou, né, aproveitando que a gente tá no mês do orgulho LGBTI, eu acho que vale a pena frisar que a Dorothy Asner era lésbica, né, ela não escondia a orientação sexual dela, embora também isso não fosse tratado de uma maneira aberta, né, até pelo contexto da época da indústria e tudo, né, existem rumores de que algumas atrizes com as quais ela trabalhou, ela tenha namorado, né, então a Joan Crawford, a Alana Azimova, a Billie Burke, né, mas ela teve também um relacionamento morou junto com a dançarina e coreógrafa Marion Morgan por 40 anos até a morte da Marion, né? E a Marion, inclusive, ela coreografou algumas das sequências do A Vida é uma Dança. Ela trabalhava em muitos dos filmes da Dorothy, na verdade, né? E é interessante pensar que, apesar do estilo dela, né, que ela não se apresentava dentro de um padrão de feminilidade tradicional da época, né? Ela sempre andava com paletós, com os cabelos penteados pra trás, né? E ainda com esse relacionamento com a Marion e tudo, que era algo que, na verdade, as pessoas sabiam, né? Assim, embora não fosse tão comentado, né? Era o segredo que todo mundo sabia, né? E ela ainda assim conseguiu, né? Esse lugar de destaque num sistema, né? Que já era dominado pelos homens, né? Do final da década de 20 até o começo da década de 40, quando ela trabalhou. Eu até fiquei pensando nisso, né? A gente não precisa inventar realidades paralelas para criar falsas representatividades do que existia na época, né? Porque, na verdade, as pessoas de diversas minorias já existiam na Hollywood daquela época, né, e esses grupos, eles estavam ali tentando, ao seu modo, né, se manter trabalhando com aquilo que gostavam dentro daquele sistema, né. O cinema da Dorothy Asner, como a gente já mencionou, tem melodrama, mas tem muita comédia, são filmes de estúdio, então, de certa forma, vão se conformar a determinados padrões de narrativa que existiam na época, que às vezes são transgredidos se a gente pegar os filmes pré-código dela, como a gente mencionou no começo do nosso programa. São filmes muito gostosinhos de assistir, com grandes atrizes, então se joguem e conheçam mais o trabalho da Dorothy Asner. É isso, sigam o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd Feito por Elas. Também estamos no iTunes. Além do site do feed, os programas estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. Lembrando, gente, que os links e referências que a gente cita durante o programa são sempre listados no post, tá? Só dá uma olhadinha lá no site. Também temos newsletter quinzenal maravilhosa, feita especialmente para nossas madrinhas e padrinhos. Então, se você ainda não apoia a gente, recomendo fortemente que apoie, porque, né, nessas newsletters a gente recomenda muito conteúdo legal, além do que a gente já faz aqui no programa, né? E também temos o grupo no Telegram, aberto a todos. Estão todos e todas convidados para estarem lá. E como nós mencionamos na nossa abertura, no dia 25 de julho se comemora o Dia do Escritor, e por isso a gente decidiu dedicar o mês de julho a filmes adaptados de livros escritos por mulheres e cinebiografias de escritoras. Então, o nosso próximo programa, a gente já começa com o filme As Horas, dirigido pelo Stephen Daldry, e que tem como uma das protagonistas a Virginia Woolf. Então, fica a dica aí para quem quiser ver ou rever As Horas antes do nosso próximo programa. E os comentários sobre esse programa você pode enviar para o nosso e-mail
e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até a próxima. Beijo grande, pessoal. Tchau, até a próxima. Tchau, gente. Beijo. A pesquisa, pauta e roteiro desse episódio são de Isabel Wittmann, Kel Gomes e Camila Vieira. A produção e a edição são de Isabel Wittmann. A arte da capa, da Amanda Menezes. A vinheta de abertura foi composta pelo Felipe Aires. E a locução da vinheta, da Débora Garcia.